Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 31 de março de 2016, quinta-feira, último dia deste longo mês de março. Vamos então às movimentações do mercado. Antes, deixa eu só lembrar o seguinte: hoje é o último dia que está valendo a promoção do nosso site. Todos os nossos cursos com 50% de desconto, é até hoje. Então aproveita quem quiser aproveitar, porque a gente vai estar derrubando, a gente vai derrubar todos os cursos do nosso site, eles nunca mais estarão à disposição para venda e nem mesmo esse desconto, obviamente. Bacana. Feito o merchan, vamos então agora ao mercado. Ontem eu gastei um bom tempo explicando um cenário baixista, né, que eu imaginava para o pregão de hoje no mercado, e ele de fato aconteceu. A gente teve uma queda de 2,33% do índice Bovespa, sendo que essa queda ela chegou a ser mais intensa do que isso. A gente chegou a ter uma queda de uns 3%. Tá? Então quem não assistiu o Farol de ontem, assiste. Eu gastei uns 10, 15 minutos falando sobre o índice Bovespa, falando da cunha que está se desenhando, das divergências para FR, por volume, a retração da primária de 618 segurando o mercado e também do rompimento falso que a gente teve no intraday. Então eu dei vários argumentos para justificar uma visão baixista que pode levar o nosso mercado a uma correção, eu acredito, até uns 47 mil pontos. Tá? Aqui próximo da média móvel de 200, nesse fundo formado entre o dia 15 e o dia 16. Tá? O mercado está indo nessa direção, mas né, hoje na mínima a gente testou novamente aquela faixa que é importante de 49.650. Então, apesar de a gente ter acertado o cenário, pelo menos para o pregão de hoje, de baixa, não está sacramentado que o mercado vai cair até aqueles 47. É um ponto desconfortável, cheio de obstáculos para um cenário de venda, mas eu acredito que o mercado vai desenvolver esse movimento. Okay? Vamos acompanhar de perto ao longo dos próximos pregões. Olhando o contrato futuro mini, é isso que a gente teve. Teve uma recuperaçãozinha mais significativa no final do pregão. Tá? Percebam que a gente tocou a média móvel de 21 períodos. O gráfico aqui não nos diz muita coisa. Tá? No momento a gente poderia ajustar a resistência para cá. Vamos para o intraday. Então, o ponto importante nesse gráfico foi o rompimento falso que nós tivemos ontem, né? E a forma como o mercado reagiu a isso, com um movimento forte, queda e bastante volume. Hoje nós tivemos uma abertura em gap de baixa, a formação de um primeiro movimento em cima da média móvel de 200 e depois o rompimento desse primeiro movimento. Eu mencionei ontem que no gráfico intradiário um suporte era a faixa aqui dos 50.400, que é o suporte deste gap. Né? Rompido esse patamar, e eu esperava que esse rompimento acontecesse, a próxima região de alvo fica ainda, né, aqui próximo dos 49 mil pontos, entre 49.050 e 48.980. Pois bem, o mercado rompeu o primeiro movimento, em cima do suporte, é verdade, mas era um trade a ser feito. Dentro do método Bizzi, eu mencionei no LS Live que a gente poderia trabalhar com a perda dessa mínima para confirmar. Ela foi confirmada e o mercado cumpriu o alvo da volatilidade que indicava uns 0,80% de queda. Mas reparem que foi um pregão, apesar de ter tido um movimento direcional, foi um pregão, para quem acompanhou, bem chato, né? De movimento lento e constante. Então faz um candle de baixo, um candle de alta, um candle de baixo, um candle de alta, e assim foi fazendo esse movimento de queda. No finalzinho do pregão entrou uma pressão compradora aqui, até bem significativa, mas o cenário continua sendo baixista, o viés é baixista, mas não está descartado que o mercado apresente movimentos de alta no pregão de amanhã. Tá? Como eu disse, há um cenário baixista, mas a gente não pode esquecer que no gráfico do índice a gente fechou em cima do patamar de suporte no diário. Isso pode levar a uma reação. Vamos ver no pregão de amanhã. Tá? Mercado americano.
O mercado americano teve um dia de pequena amplitude hoje, a gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones, a gente teve uma queda de 0,18. O viés altista permanece, né? O alvo continua sendo o topo de novembro e dezembro, ali próximo a 17.940. Tá? Correções, se tiver, se o mercado desenvolver um movimento corretivo, esse patamar aqui deve funcionar como suporte, tá? Por volta dos 17.477. No S&P 500 futuro, também um dia de pequena amplitude, de uma leve correção, o viés altista permanece. No curtíssimo prazo, tá, a resistência mais próxima que nós temos está aqui em 2073. Talvez o mercado bata aqui e dê uma seguradinha. Tá? Mas esse ciclo de alta, esse zigue-zague ascendente, a gente poderia dizer que tem como alvo a região que fica entre o topo do segundo semestre de 2015 e o topo histórico marcado no primeiro semestre de 2015. O dólar. Bom, eu avisei ontem que o contrato J morria hoje. Tá? Esse aqui é o gráfico do dólar perpétuo. Então, aqui ele está sem ajustes, aqui com ajuste. Não mudou muito, né? Mas enfim. Entendo que o WDOJ16 morreu, tá? E agora a gente realmente tem que operar no WDOK16 se for o mini ou o DOLK16 se for o cheio. Então a gente olha aqui o comportamento deste contrato de agora. Houve uma movimentação abaixo do suporte, mas não houve o rompimento. Ok? Vamos olhar como é que foi no gráfico intradiário. Ontem a gente já tinha traçado essa faixa de resistência em 3.651 e o suporte em 3.625, com fechamento na mínima. A abertura foi num gap de alta, pequeno, testando a resistência, percebe a inclinação de todas as médias relevantes, o mercado não conseguiu romper nenhuma dessas médias, bom, a de 9 talvez, tá, menos importante. Formou já um candle preto, feio, veio fechando o gap, rompeu a linha d'água com belo volume, sinalizando então aqui uma operação de venda por rompimento de linha d'água. Pela volatilidade da forma que eu uso, o alvo era de mais ou menos um 0,56% a partir da perda mínima. O mercado cumpriu bem mais do que isso, né? A gente teve num candle só uma queda próxima a 1%. E depois dessa tentativa de rompimento da mínima aqui, o mercado acabou invertendo, rompeu a média móvel de 9, foi embora e ficou depois travado aqui na linha d'água, tá? Que agora está aqui para o pregão de amanhã. O dólar, né, na minha leitura, continua dentro de um cenário baixista. Agora eu voltei aqui para o gráfico diário, o perpétuo. Ele continua sendo dominado pela venda. Okay. É difícil para o dólar subir, vai ter muita resistência por volta aqui dos 3.710 por aí, a média móvel de 200, a média móvel de 20 períodos, esse topinho, o fundo primário que foi rompido. Mas o fato de ele ter tentado romper o gráfico e não ter conseguido, talvez segure dentro de uma congestão por um pouco mais de tempo. Tá? Também é comum, como eu mencionei para vocês, na troca de contrato, o dólar inverter a direção. Mas eu não me apoiaria unicamente nisso. Tá? O juro, o DI1F18, teve um dia de alta mais significativo. A gente pode ter feito aqui um fundo reflexo, um fundinho duplo. Há um fechamento acima de um topinho. Então já há, de certa maneira, um pivô de alta, só que com aquela característica ruim de ser exatamente contra a média móvel de 20 períodos. Ela é um obstáculo imediato, segurando ali o preço. Tá? Um lado interessante é que é a primeira vez em muito tempo que a média móvel de 9 é rompida. Então é possível que o juro tenha aí alguma puxada, mas eu particularmente não me sinto lá muito confortável para buscar a operação aí. Indo para as ações, a Vale teve um dia de leve correção, teve um dia muito travado ao longo do pregão, todo o mercado praticamente. A Vale 3 também. Tá? Não está gritando venda, já mencionei isso ontem. A Petrobras perdeu a mínima de ontem. Eu havia mencionado que, tendo trabalhado
uma compra aqui, eu sairia na perda mínima, pelo risco que eu via do mercado como um todo. Se o mercado começar a subir forte amanhã, o cenário começa a mudar e talvez a Petrobras possa gerar um novo sinal. Porque agora, reparem, que a gente pode utilizar o topo de outubro como uma resistência mais significativa. E rompendo esse ponto, abriria novamente espaço para operações na ponta compradora. Se o sujeito, porventura, aceitou sair por aqui, né, antes de sair pelo stop original. PTR3, mesma coisa. Ela nem gerou uma entrada, a gente nem chegou a ter entrada na PTR3 ali nas listagens do farol. Mas daqui para frente, se em algum momento a Petrobras conseguir romper essa zona, que agora está marcada como um topo mais significativo, bom, daí a gente vai ter provavelmente um sinal mais interessante, mais operável. Ambev já havia sinalizado saída, teve uma queda até significativa em gap e já faz um candle de certa conotação altista em cima daquela zona que a gente mencionou que tinha bastante suporte, com fluência da média móvel de 21 períodos e da de 200. Então pode até retomar um movimento de alta, mas não está num ponto para buscar essa operação, a correção muito curta no tempo. Tá? Se o papel insistir no movimento de queda, a gente tem um suporte intermediário aqui nos 18,30 e 3,30 e perdendo esse patamar, o próximo suporte mais relevante seria daí na faixa dos 17,60. Tá? Mas num prazo maior, tá? A gente segue no zigue-zague ascendente, o viés de médio prazo ainda é altista e o objetivo ainda seria o topo de outubro. Setor de siderurgia, Gerdau ontem alcançou uma zona de alvo bem importante entre os 6,75 e os 6,95. O candle de ontem, que foi um candle de força, veio com muito volume, parecia ser uma exaustão. Hoje a gente teve um movimento corretivo que agora abre com o candle de baixa de hoje pelo menos algum sinal razoável para uma venda, né? Bateu numa resistência importante, entrou pressão vendedora, perda mínima, abre espaço para um movimento corretivo. A venda mais limpa, né? Porque a gente tem estopinho anterior que pode oferecer suporte, a gente está totalmente dentro das bandas e tal, mas a resistência é bem importante. O sujeito estava esperando um ponto para apostar na venda, tá? Esse é o melhor sinal em um bom tempo. E um detalhe interessante é que a maior parte do mercado hoje foi puxado para cima no leilão. A gente pode pegar alguns exemplos aqui. Bradesco, ver o que puxou para cima. Banco do Brasil puxou forte para cima no leilão. A própria Vale puxou forte um pouco antes do leilão. Tá? Petrobras puxou forte no leilão. Tá vendo esses candles todos fortes aqui no último candle? E Gerdau não. Gerdau bateram nela no leilão. Então talvez a gente tenha a continuidade desse movimento de queda. A Goal chegou a superar a máxima de ontem, né? Com isso deu mais um sinal altista, mas não conseguiu sustentar um movimento de alta. Faz um candle aí de dúvida, mas o viés ainda é altista esse gráfico. Tá? Nesse grupo aí de empresas, se for buscar a venda em alguma, é na Gerdau. Tá? Numa eventual correção, a gente já teria aqui em 2,24 suporte. E querendo achar um stop mais próximo, entrou, se arrependeu, mas não quer sair de imediato, quer dar chance para o papel subir, eu diria o seguinte: para comprar no intraday a faixa dos 2,38. Se houver o rompimento desse suporte no intraday, a gente poderia buscar daí a saída antecipada desse papel. Tá? CSNA corrige, fecha em cima desse suporte da fronteira do gap, em cima da média móvel de 21 períodos. Se der continuidade de movimento de queda, se perder a mínima de hoje, é bem provável daí uma queda em busca das proximidades de 6. No intraday é um papel para acompanhar. Gap, gerando suporte, o mercado passou o dia inteiro operando em cima desse ponto, rompendo a mínima de hoje no intraday de sexta-feira.
abre espaço para o fechamento desse gap e provavelmente para a continuidade do movimento de queda. Na Uzi Minas não tem nada de muito interessante, nada a ser feito. Setor bancário, o Bradesco então corrige, tem espaço para cair mais, o ponto de suporte realmente significativo está lá nos 24,60. Itaú parece estar fazendo um diamante, mas imagina a continuidade do movimento de queda, tem suporte importante em 29,85 e eu só buscaria a compra de Itaú ou num belo teste de suporte, ou melhor ainda no rompimento da máxima de março, ali em 33,50, nas proximidades disso. Mesma coisa em Itaúsa. Tá, o rompimento dessa resistência aqui seria um bom sinal para uma compra, mas no momento eu vejo boas chances do papel vir buscar o suporte aqui próximo a 7,80. Mas não abriria operação short aí. Tá? O setor bancário não está bem configurado para operações de venda. Não está. Banco do Brasil também corrige um pouquinho, está em cima ali da média móvel de 21 períodos. Não sei se o papel vai ter condições de chegar aqui embaixo no suporte dos 17,15 por aí. Tá? Esse é um gráfico que me parece mais complicado. Eu não operaria na venda, operaria só na ponta compradora. Mas daqui para frente, só se houver um rompimento bonito dessa resistência intermediária em 21,20 e ter espaço para chegar nessa resistência aqui, com esse rompimento, ou daí no rompimento de toda essa da máxima de março, que não fosse um rompimento esticado. E isso está longe de acontecer. Outros papéis, não tem muita coisa hoje. Tá? Então acho que vai ser um farol mais rápido em bastante tempo. De todos os papéis de hoje, o que mais chama atenção é Brasil Foods. Brasil Foods faz um zigue-zague descendente, fecha abaixo desse fundinho, né? Então já tem um pivô de baixa, a média 20 períodos está próxima e virada para baixo, a gente teve um volume bom, a gente tem um gap aberto, e a gente tem um alvo que é a faixa aqui dos 50. Então a gente pode trabalhar isso com um gap de fuga, a perda mínima, venda, stop um pouco acima da máxima, alvo neste ponto aqui tende a ser uma operação rápida. Tá? Hoje inclusive o papel gerou uma venda para o primeiro movimento e quase alcançou o alvo. Olha como foi devagar o pregão, foi chato o pregão de hoje, mas deve dar continuidade ao movimento de queda. Esse é o gráfico, na minha opinião, mais bonito de hoje. Seguindo a ordem alfabética, CCMK16 é o milho. Por que eu estou chamando a atenção para o milho? Porque o milho está virando a média móvel de 9 para baixo, com um candle de bom volume. O contrato mais para frente, o U16, fez um rompimento mais violento. E eu vislumbro boas chances do milho desenvolver uma pernada de baixa. Tá? Eu sei que a gente tem a média contra aqui, não está na melhor das situações, mas a gente gosta de operar pela média móvel de 9. E essa está virando. Então, atenção para o milho. Gol. Nós mencionamos ontem que Gol se enquadrava num setup de gap de fuga muito parecido com o que o Brasil Foods está gerando hoje. Então, a perda da mínima abriria espaço para vendas, provavelmente para buscar o suporte aqui em 2,74. O papel acionou essa operação, tá? E realmente fez um movimento de queda bem interessante, com a mínima lá em 2,62, mas acabou fechando respeitando esse ponto. Ficou um gráfico bagunçado agora, mas com certeza Gol perdeu bastante força. Tá, ficou mais distante, bem mais distante agora, uma movimentação altista em busca dos 4,30, R$4. Mas deu para aproveitar esse movimento de queda de hoje, inclusive no intraday. Para quem não fez a operação de imediato, a gente teve o desenho de uma ilha, o mercado rompeu a ilha e fez um movimento de queda. Para quem operou por ilha mesmo, a amplitude de movimento chegou a uns 8%. Para quem operou o rompimento, quase 7%. Não sei o que Gol vai fazer amanhã. Eu tô curioso para ver como o papel vai se comportar. Mas se prosseguir em queda, o suporte mais forte está aqui em 2,38, 2,35. Uma queda até ali talvez abra oportunidade para operações na ponta compradora. Comprar agora aqui não me parece legal. Tá? Já que a gente falou de Gol, a gente pode falar de Rumo. Rumo chegou a perder a mínima de ontem, mas não acelerou no movimento de queda. Tá? Mas não tem um candle bonito. Ainda tem risco aí de ir para baixo, não está
sinalizando compra daqui para frente, só se o mercado conseguir romper a faixa dos 13,90 até 4, que agora a gente pode dizer que tem 2 testes, né? Talvez o papel desenhe um retângulo e venha testar o suporte em 2,86. Hoje no intraday a gente ficou esperando o rompimento da linha d'água aqui para fazer uma operação de day trade, mas o papel não rompeu. Para o pregão de amanhã já vai ficar um pouco mais difícil esse trade, mas vale a pena acompanhar de perto. Lame 4, muita gente vai ficar em dúvida em relação a Lame 4, porque abriu este gap. É que esse é o gráfico sem ajustes e o papel pagou um dividendo enorme. Se eu ajustar o gráfico, a gente vai ver esse movimento. Ainda temos uma queda significativa de 5,16%. O papel começa a aproximar desse fundo anterior, que oferece suporte agora no gráfico ajustado por volta dos 16,30. Tá? Mas isso dificultou o gráfico agora. Tá? Dificultou bastante. Mas ainda acho que vale a pena buscar posições em Lame. Principalmente se for pelo rompimento da máxima histórica de novo. Principalmente se a gente desenvolver uma congestão e tiver o rompimento. A compra de correção aqui em cima desse ponto ficou menos interessante, mas ainda seria válida. A gente teria que usar o gráfico ajustado. Okay? No gráfico sem ajuste a gente não deixa de estar em cima de um patamar de suporte, mas precisa ter uma sinalização de reversão. TOTS. TOTS está rompendo uma zona de suporte longa, por volta aqui dos 28,30. E com isso abre espaço para o papel buscar o fundo de 2011, que fica por volta dos 24,60. Ok. A gente falou de TOTS recentemente nesse doji, né, que poderia gerar uma operação na ponta compradora. Ficou um pouco difícil talvez de pegar essa operação, porque houve o gap, mas o sujeito pegou próximo da mínima, né, não na abertura. E desta mínima até a máxima que o papel fez, ele fez uma alta de 13,5%. O alvo pela volatilidade do doji, eu quero só elucidar uma questão aqui. Tá? Era 41,14, eu uso 10%. Mas existe uma regra, que eu já mencionei algumas outras vezes aqui, que quando o papel alcança 80% do alvo, eu passo a ajustar stop, mesmo que a gente não tenha batido na RP. Tá? Então, 80% de 41,15 é 32,92, a gente está usando os 10% disso, né? 3,29. Então, pelo fato do papel ter alcançado 3,29% a favor, tá? Já nos traria para a situação de, mesmo não tendo feito RP, a gente tira o stop daqui e traz para essa mínima. Então a gente teria sido estopado ontem. Tá? E hoje o papel rompe essa zona e provavelmente dá prosseguimento ao movimento de queda. Okay? Mas, para considerar uma venda, acho que a gente está muito distante da média móvel de 20 períodos. O ideal seria buscar para um processo de pullback, que eu acho que tem boas chances de aparecer. Os papéis ligados a dólar seguem caindo. Fibria alcança o fundo de março, mas não dá sinal de reversão. E eu acredito que não vai segurar aí. Acredito na manutenção do movimento de queda em busca da faixa dos 29. Aqui eu acredito que o papel consiga achar um fundo. SUSB5 também segue em queda, ainda não alcançou o suporte, que daí no caso realmente é o fundo de março, por volta dos 12 e pouquinho, 12 reais. Mas desses, o papel que está mais interessante é Klabin, porque a Klabin, com a queda de hoje, já alcançou a zona de suporte pelo gráfico diário. A gente tem umas sombras grandes aqui, né? Aqui e aqui. Pelo intraday, a gente não alcançou suporte, a gente rompeu esse suporte, agora a gente tem um ponto aqui em 19,11 e depois por volta dos 18,70. Talvez o papel siga em queda. Dá até para trabalhar aí um Opening Power Breakdown. Ok? Então, se tiver uma queda forte no intraday de novo amanhã, trades de retorno à média começam a ficar bem interessantes já no intraday. A gente falou de SUSB. SUSB pode gerar uma venda no rompimento dessa estrutura de suporte intradiário por volta dos 12,60, 12,50.
Tá? Então vamos acompanhar de perto estes pontos desses papéis amanhã. E com isso, pessoal, eu realmente finalizo. O pregão de hoje foi mais chato, então farol mais curto. Fico por aqui, agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.